eu tinha direito a 2 carros. Lula pessoalmente me tirou os 2 carros blindados. Tenho direito a 8 funcionários. Os 4 que trabalhavam na minha segurança, por medidas cautelares, me tiraram os 4 que trabalhavam na minha segurança. Até o meu filho, o 02, ao tentar renovar o seu posto de arma, foi negado pela Polícia Federal. Eles querem facilitar. Eles não querem mais me prender. Eles querem que eu seja executado. Não posso pensar outra coisa. Mas tem uma coisa. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de julho de 2024. São 8 horas da manhã. Você acaba de ver a nova estratégia de Bolsonaro. E essa estratégia mostra que ele já entendeu que a sua prisão é inevitável e pode abrir um inquérito muito mais sério contra si mesmo do que todos os que já existem. O ex-presidente já percebeu que as engrenagens da justiça não pararam de funcionar nem por um segundo, com manifestações de rua e planos de usar a força da extrema-direita no Congresso para anistiá-lo da cadeia e da inelegibilidade. Ao mesmo tempo, por falta de opções, Bolsonaro conta com uma ação dos Estados Unidos para libertá-lo da prisão caso Donald Trump vença. Além de haver dúvidas sobre se os Estados Unidos, caso os norte-americanos voltem a ser governados por Trump, sabotariam relações comerciais e jogariam dinheiro dos seus empresários no lixo numa guerra de sanções contra o Brasil, Bolsonaro está anunciando um crime. Ele anuncia o crime de traição do Brasil ao se aliar a uma possível hostilidade de uma potência estrangeira contra o nosso país. Isso não significa que o novo governo Donald Trump não seja um risco para o Brasil. Não se pode esquecer que o governo Biden ameaçou os militares golpistas brasileiros durante a eleição de 2022 de romper relações com o Brasil caso dessem um golpe em Lula. Trump poderia muito bem revogar essa proibição, determinar que os Estados Unidos não se metam nas questões políticas aqui no Brasil e digam para os militares brasileiros o seguinte: ó, vocês dão golpe, vocês fazem o que vocês quiserem. Isso se não apoiar, não é, um golpe militar aqui no Brasil. Então, realmente, esse risco existe. Agora, claro que ele está anunciando tudo. E anunciando tudo, isso pode gerar o surgimento de mais um inquérito contra ele. Além de todos os inquéritos que pesam contra Bolsonaro, há a possibilidade de ele ser indiciado por um crime de traição, que aí já entra de novo na Lei de Segurança Nacional, acrescentar traição à tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, essa declaração do Bolsonaro ocorreu durante um comício no Rio Grande do Sul. É lógico que o governo Lula diz que é mentira dele, e na verdade a imprensa confirmou, não é? Essa própria matéria confirma que o Bolsonaro não tem direito a carros blindados e dos auxiliares, dos seguranças que ele possa ter, alguns deles não são mais segurança. 4 dos 8, 4 não são mais seguranças dele, porque foram pegos nas investigações da tentativa de golpe. Ele poderia escolher novos seguranças. Não é? Que ele não quer outros seguranças, ele quer aqueles que o STF não permite que ele tenha, porque eles estão envolvidos na tentativa
de golpe. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro diz aí no vídeo, eu não passei até o fim, mas no vídeo ele diz que o Trump vai vencer nos Estados Unidos e deixa no ar a mensagem de que se o Trump vencer, ele vai ser solto se estiver preso. Como o Trump faria isso? Daria uma ordem para o Brasil. O filho do Bolsonaro, ele disse no programa Roda Viva, o filho 01, né, o filho mais velho, disse que se o Trump vencer as eleições, ele pode comandar sanções comerciais contra o Brasil para obrigar o Estado brasileiro a soltar Bolsonaro. Isso é uma loucura, não é? Porque como é que o Estado brasileiro vai obedecer uma ordem de soltar um criminoso condenado para não perder negócios com os Estados Unidos? Isso é totalmente inverossímil. O Donald Trump nem teria poder para fazer uma coisa como essa. A força dos negócios nos Estados Unidos, o empresariado é muito forte. Os Estados Unidos é um país capitalista até o fundo da alma e tem negócios de quase 100 bilhões de dólares com o Brasil. Então seria uma loucura, não há possibilidade disso acontecer, mas existe, como sempre, como eu já disse, a possibilidade de dizer para os militares brasileiros: olha, querem dar golpe, deem golpe. E a gente sabe que tem muito militar golpista, militar graúdo golpista no Brasil. É um risco, mas ao mesmo tempo o Supremo Tribunal Federal pode indiciar Bolsonaro pode acrescentar traição ao crime do 8 de janeiro, que ele responde com base na nova Lei de Segurança Nacional. E o Bolsonaro, então, ele está fazendo provocações. Ele está fazendo provocações como essa. Mais adiante, ontem mesmo, ele, junto com aquele prefeito de Farroupilha que gravou durante a crise no Rio Grande do Sul a chamada com o Paulo Pimenta da SECOM para aparecer, não é? Ao lado de Bolsonaro, esse prefeito de Farroupilha agrediu o Alexandre de Moraes com sorrisos contra o Bolsonaro, não é? A cena ocorreu durante uma visita do ex-presidente. Aqui você tem o vídeo, não é? A gente pode até dar uma olhada. A única coisa que eu não gostei foi a estátua em homenagem ao Alexandre de Moraes. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. A homenagem pra ele eu vou mostrar qual é que é, Vitorino. É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem pra ele, ó. Então você veja bem aí o nível da coisa. Bom, aí você vê então o nível da situação. O Bolsonaro, junto com o prefeito de Farroupilha, ao lado dele e sorrindo e apoiando uma ameaça ao Alexandre de Moraes, ao relator dos casos de Bolsonaro no Supremo, ao ministro da Suprema Corte de Justiça, ameaçando colocá-lo numa guilhotina. E basta procurar no dicionário o que é uma guilhotina. O homem citou guilhotina. Depois Bolsonaro foi lá e disse: ah, não, mas não era guilhotina. O sujeito falou em guilhotina, não é? E guilhotina, se você for procurar no dicionário, é um instrumento criado na França durante a Revolução Francesa para cortar a cabeça dos condenados. E então aqui você tem também o Alexandre de Moraes agindo com a mesma linha de sempre. Ontem, por exemplo, ele negou o pedido de regime semiaberto para o Daniel Silveira, que o Bolsonaro anistiou de uma pena de prisão, e o Moraes revogou, o STF, na verdade, revogou a anistia do Bolsonaro, negou o pedido de prisão, vai mantê-lo trancado. Neste momento de efervescência no Brasil, não tem condição de soltar um sujeito como esse, nem de colocá-lo em regime semiaberto. É um risco para o país. Não se trata de vingança, e trata sim
de impedir que um elemento perigoso volte às ruas para conspirar, participar da conspiração que há em curso, que o Bolsonaro está mostrando que há em curso. O plano de Bolsonaro de tentar uma anistia via Congresso, que é o plano a que se refere essa reportagem aí, o novo plano de Bolsonaro para tentar anistia e disputar a eleição em 2026, naufragou. O STF já disse qual era o plano. Era eleger um presidente da Câmara bolsonarista que colocasse em votação um processo de anistia, e esse processo de uma lei que desse a ele a anistia dos crimes que ele cometeu para tirá-lo da cadeia, e também que no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, uma maioria que o bolsonarismo achava que ia ter lá anulasse a inelegibilidade dele para ele poder disputar a eleição em 2026. Os dois planos naufragaram. O STF diz que se o Congresso aprovar uma anistia para o Bolsonaro, o STF veta. E, na verdade, uma peça importantíssima da maioria que o bolsonarismo achava que ia ter no STF vai se aposentar, vai sair do cargo, vai vencer o período dele no cargo. Trata-se de Raul Araújo. Então não haverá essa maioria que o bolsonarismo esperava no TSE, e mesmo que houvesse, o STF poderia revogar qualquer decisão do TSE. E vamos em frente. O Bolsonaro suavizou após o aparente ataque ao STF. Não fala em Supremo, não fala, mas insinua, e está ali ao lado de um sujeito falando em guilhotinar, ou seja, em cortar a cabeça do Alexandre de Moraes. Ele está lá rindo e dando apoio. Qual é a intenção do Bolsonaro? O Bolsonaro sabe que da prisão ele não escapa. E a prisão que o Bolsonaro vai ficar não é uma prisão dura, uma prisão terrível, sistema carcerário. Ele vai ficar numa prisão do Exército por ele ser militar, não é, reformado, a menos que o STF mude alguma coisa nisso. Eu nem sei se o STF tem poder para mudar esse fato, mas o mais provável é que o Bolsonaro fique preso numa instalação do Exército, pelo menos inicialmente, né? Então ele está disposto a ser preso para depois, contando com o Trump, ou sei lá, mas com o que, né? Com uma tentativa de golpe militar, uma nova tentativa de golpe militar, agora sem proibição dos Estados Unidos, voltar, entre aspas, ao lado do povo. Esse é o novo plano dele. Você pode aí ter certeza de que o Bolsonaro está querendo ser preso, inclusive para se vitimizar, porque se ele for preso agora, ele vai poder dizer: fui preso sem julgamento, sem juiz, sem júri, sem nem acusação. Então isso é uma tentativa do Bolsonaro de provocar o Supremo para ser preso por medida cautelar e distorcer essa medida cautelar. Vamos em frente. O Boulos, enquanto isso, encurralou o prefeito Ricardo Nunes de São Paulo. Nunes, tentando agradar Bolsonaro, o chamou de vagabundo. E o Boulos disse: olha, eu sou vagabundo, então publica o meu currículo. Né? O Guilherme Boulos tem um currículo denso, ele é sociólogo, ele tem toda uma história de vida, e o Nunes, para chamar alguém de vagabundo, ele vai precisar provar que a pessoa é vagabundo, né? Que o acusado por ele é vagabundo. E não há dúvida de que a justiça pode dar provimento ao pedido de Boulos, né? Porque se trata de um crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, tudo ao mesmo tempo. Então pode custar caro essa frase para o Ricardo Nunes. Trens são alvo de ataques na França no dia da abertura das Olimpíadas. Não é um ataque de extremistas, mas é um ataque de manifestantes extremistas. Não é de terroristas, mas é de manifestantes extremistas
que estão sabotando o funcionamento do TGV, são os trens de alta velocidade que cortam a França de um lado para o outro. Esses trens estão por toda a Europa. Na Europa você vai de país em país por trens que trafegam na velocidade de um avião, né? E são muito mais baratos, evidentemente, mais práticos, você embarca com maior facilidade. Então isso seria essencial porque vai haver jogos em várias cidades, tal. Então aí os problemas do mundo desenvolvido. E a campanha de Ramagem acha que ele pode até crescer mais um pouco com o apoio de Bolsonaro, mas que não vence a eleição. E aí já está jogando a toalha. O Ramagem diz que, em depoimento à Polícia Federal, diz que colocou um espião no governo Witzel para passar para o Bolsonaro todas, ele não disse, na verdade, ele foi questionado por isso, todas as informações sobre o então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que depois acabou sofrendo inclusive impeachment, né? Bolsonaro mexeu os pauzinhos e conseguiu derrubá-lo na Assembleia Legislativa Fluminense. E o Ramagem colocou esse informante lá para espionar o Witzel. E o Ramagem também reconhece a Polícia Federal falha no uso, ele diz que houve falha naquele sistema que eles usaram para espionar os outros, e diz que não se lembra de ter mandado monitorar adversários, só que lá está a relação de pessoas que foram monitoradas. Quer dizer, você assina uma ordem que monitora um monte de gente e não se lembra que tinha adversários no meio. Esse sujeito aí, ele está flertando com a cadeia, e realmente vai haver mais notícias hoje sobre as ações desse sujeito, e ele foi muito mais longe do que a gente estava pensando. O ministro dá prazo de 5 dias para a Polícia Federal concluir investigação contra Bolsonaro. O ministro em questão é o bolsonarista do TSE, Raul Araújo. Ele vai tentar, nos próximos meses, fazer o que for possível para aliviar os processos contra Bolsonaro no TSE, porque agora ele é o corregedor geral do TSE, e nesse cargo ele pode passar o pano para novos casos de Bolsonaro. No passado ele não tem como passar pano. E por fim, a mídia de São Paulo elogia uma privatização da Sabesp, que é um crime. A Sabesp deu de lucro no ano passado 3 bilhões e 500 milhões de reais de lucro. Foi privatizada por 14 bilhões. Você pensa só uma coisa, só teve um concorrente nessa privatização e o preço foi muito abaixo do mínimo estabelecido. E você pensa uma coisa, você tem uma casa que você aluga por R$ 3.500 por mês. Você vende essa casa por R$ 14.000, uma casa que rende R$ 3.500 por mês, deve valer, na melhor das hipóteses, R$ 500.000 por mês. Ou seja, a venda da Sabesp foi um preço vil. Esses 14 bilhões deveriam ser no mínimo 35 bilhões, umas 10 vezes. Esse é o padrão que se dá para empresas que vão ser vendidas. E ainda é um mau negócio, porque dá 3,5 bilhões de reais. Então aí a Folha de São Paulo está elogiando esse negócio espúrio e mostrando que a promessa do Tarcísio de privatizar tudo, Banco do Brasil, Petrobras, se eleger presidente, seduziu a imprensa de São Paulo, pelo menos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.